outros que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Aqui estamos diante de uma narrativa onde aparece a figura deste homem chamado Apolo. E nós podemos ver claramente a sua importância quando, por exemplo, olhamos na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 1 e no versículo 12, falando sobre as divisões que estavam acontecendo naquela igreja, o apóstolo escreveu: quero dizer com isso que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Ainda podemos olhar para a importância deste obreiro quando olhamos na mesma primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículos de 4 a 6. O apóstolo dizendo eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Apolo, e quem é Paulo, e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Uma das grandes contribuições deixadas por Apolo àqueles que amam a Deus e desejam servi-lo a ele, foi o exemplo de dedicação ao aprendizado da palavra e ao serviço cristão. Por meio dele percebemos que o que importa não é o conhecimento pleno, aliás, quem é que o tem, mas o bom uso daquilo que já aprendemos, mantendo boa consciência perante Deus e procurando melhorar cada vez mais. Apolo foi um estudante de futuro, por ter unido o conhecimento à prática, a sabedoria, assim como a vida cristã autêntica e produtiva. Quando nós olhamos para esta narração do capítulo 18 do livro dos Atos dos Apóstolos, os versículos 24 e 25 diz: chegou a Éfeso um judeu, natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito. Precisamos entender a história deste obreiro, que temos como um exemplo de obreiro aprovado, a partir da sua origem. Apolo foi criado na grande colônia judaica estabelecida em Alexandria, no Egito, onde a filosofia e a teologia concorriam interesses nos meios culturais e acadêmicos. Na cidade estava a maior biblioteca pública do Império Romano, com mais de 500 mil de rolos de papiros e pergaminhos. Foi ali também que, pela primeira vez, o Antigo Testamento foi traduzido do hebraico para o grego. O texto grego ficou conhecido como Septuaginta. Agora preste atenção que, além desta origem, que nós podemos entender que foi uma origem avançada, intelectualizada, uma origem onde ele teve acesso ao que de melhor existia na educação daquela época, nós podemos ver a sua formação. Nos dias de Apolo, o grande expoente da teologia judaica em Alexandria, um filósofo judeu chamado Filão,
estava popularizando os ensinamentos bíblicos do Antigo Testamento numa linguagem alegórica para que os filósofos gregos pudessem compreender bem como toda a população do império. 9 versículos de 1 a 7, Apolo acreditava na messianidade de Jesus, mas não havia compreendido ainda a magnitude da sua obra e do seu ministério. Conhecia o batismo de João, que era o batismo para arrependimento, mas não o batismo cristão, que era uma manifestação pública da regeneração. Sabia muito sobre o homem que habitou entre nós, mas quase nada sobre seu Espírito que habita em nós. Aprendeu que Jesus era o Cordeiro de Deus, mas não se dera conta de que ele era também o sumo sacerdote de nossas almas, nosso juiz e nosso advogado. Existem muitos que são cristãos, mas não completamente. Conhecem o Evangelho, experimentam a nova vida, mas não completamente. Pessoas que se entregaram aos cuidados de Cristo e, no entanto, continuam fazendo as coisas à própria maneira. É verdade que a intenção é boa, mas nós precisamos de nos aprofundarmos cada dia mais no conhecimento do Senhor, no conhecimento da sua palavra. Nós precisamos cada dia mais crescer espiritualmente, e esse crescimento só vem através do exame das Escrituras Sagradas e a disposição em aprender mais. E é exatamente isso que nós podemos ver em Apolo. Veja o que diz o versículo 26, conforme a versão Almeida Revista e Atualizada. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga, ouvindo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Veja como o Senhor é maravilhoso. Pela providência divina, Paulo foi tocado a deixar aquele casal amigo e companheiros de viagem em Éfeso. Eles não conheciam os motivos do Senhor, mas o fato é que, quando perceberam o grande potencial daquele jovem pregador, encararam como um ministério completar o que lhe faltava no conhecimento cristão. E o texto diz que levaram-no para a sua casa e, de maneira bem discreta e eficaz, fizeram com ele um intensivão teológico, vamos assim dizer. É como um presente de Deus, um jovem ministro poder contar com um obreiro experiente, disposto a tutelá-lo sem que haja desprezo e muito. Quando nós falamos a respeito disso, nós entendemos porque que estamos diante dele. Geralmente o nome de Priscila vem antes do nome de Áquila. A gente precisa entender claramente, e isso a maioria dos estudiosos do Novo Testamento concordam, que havia uma preeminência ministerial na vida de Priscila e que provavelmente ela era mais versada do que o próprio Áquila. Mas é claro que isso fica apenas no campo da especulação, porque nós não temos explicitamente no texto sagrado esta informação. É apenas uma informação histórica. Quando nós olhamos para Apolo nessa disposição de aprender, nós nos lembramos de um pensamento de Adam Clarke que diz:
É uma desgraça um homem permanecer ignorante quando lhe é proporcionada a oportunidade de adquirir conhecimento e sabedoria pelo preconceito de uma fonte humilde. Percebe muito claramente que vivemos uma época que muitos obreiros estão sendo reprovados, porque na realidade não tem a mesma humildade, nem o mesmo desejo de aprender mais como Apolo demonstrou. Agora observe claramente que quando olhamos para os versículos 27 e 28, o texto diz, querendo ele passar a Acaia, o animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam, porque com grande veemência convencia publicamente era o poder do Espírito Santo. Pelo Espírito Santo lhe foi concedido o dom da sabedoria para somar com o conhecimento a didática, transformando num cativante chamariz tanto aos gregos como aos judeus, especialmente entre os de melhor cultura, dado ao estilo filosófico de sua argumentação. Infelizmente, houve também aqueles que fizeram de Apolo uma bandeira de rivalidade ao estilo de Paulo. Nenhum dos dois se deixou levar pela voz da intriga. Mais tarde, Paulo escrevia aos Coríntios elogiando o ministério de Apolo na figura de um cooperador na obra de Deus, conforme já citamos, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, ele diz, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. No mesmo capítulo 3, versículo 10 da primeira carta aos Coríntios, ele diz, eu lancei o fundamento, Apolo edificou sobre ele. Na mesma carta, o apóstolo Paulo reprovou aqueles que se apegaram a Apolo só por causa de suas palavras bonitas, em vez de dar lugar ou dar ouvidos ao que verdadeiramente ele pretendia ensinar, que na realidade a grande mensagem nos primeiros dias apostólicos e até os dias de hoje, embora esteja em escassez, deve ser uma mensagem não rebuscada de conhecimento nem sabedoria humana, mas de manifestação do poder do Espírito Santo e tendo como centralidade a bendita pessoa do Senhor Jesus, como diz Paulo no capítulo 2 da 1 Coríntios, versículo de 1 a 9, ele diz em um dos versículos que nada fiz saber entre vós senão a Jesus Cristo e este crucificado. Agora preste atenção ainda, porque nós observamos uma outra característica neste obreiro aprovado, Apolo, que é exatamente a coragem de se expor. O versículo 28 diz que ele refutava publicamente os judeus. No início, ainda em Alexandria e em Éfeso, Apolo limitava-se a debater teologia.